Queridos, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. No início do capítulo, Marcos, capítulo 8, verso 1, onde nós lemos assim, Marcos 8:1. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam ele. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Nós estamos ao longo desse ano conversando sobre o tema o essencial para uma vida plena. Em janeiro nós falamos sobre a necessidade de ter coragem para avaliar a nossa caminhada, para nós avaliarmos como nós estamos indo de verdade. E sem coragem para avaliar, nós não conseguimos saber onde estamos, e sem saber onde estamos, nós não conseguimos saber onde queremos chegar. Em fevereiro nós conversamos sobre as 7 dimensões da vida plena: a nossa espiritualidade, nossa racionalidade, nossas emoções, nossa saúde física, nossos relacionamentos, nosso propósito e a dimensão do descanso e do renovo, chamado dimensão sabática. Nós estamos numa série de reflexões sobre a segunda dimensão, a racionalidade. Mas pensar sobre a racionalidade hoje é um exercício um pouco difícil, porque nós estamos no meio de um momento, de uma construção histórica, herdeira de um longo trilho de mudanças. Por quê? Em especial porque, ao longo de todo o período antigo e da Idade Média, os grandes filósofos reconheciam que havia uma tensão entre a nossa razão e as nossas emoções, entre a nossa razão e a nossa fé, por exemplo. Essa tensão ela era sentida e era reconhecida, e foi tema de muitos escritos de Agostinho, por exemplo.
Mas como os nossos pais da fé viam a razão, a nossa capacidade intelectual? Eles viam a nossa razão como limitada, suficiente, mas limitada. Limitada por quê? Porque uma vez que existe todo um mundo sobrenatural que nos cerca e que não pode ser acessado nem explicado por categorias racionais, então a razão ela vai até um certo ponto e na visão desses antigos ela para em determinado momento. E aí nós estamos já num ambiente que é permeado de um ato de fé, por exemplo, né? Nós podemos entender os princípios da natureza e o funcionamento do meio ambiente, mas quando nós falamos sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre a eternidade, nós não estamos falando de coisas racionais, nós estamos falando de coisas que são suprarracionais. Só que, a partir do século XVI e XVII, começou a haver uma série de mudanças que culminaram no que nós conhecemos como o Iluminismo. O Iluminismo foi um momento no qual todo esse mundo sobrenatural ele foi descartado pelos principais pensadores e filósofos. Então, de certa forma, tudo que não podia ser conhecido pela mente era tido como uma criação da imaginação humana. Ou seja, a partir do Iluminismo, a ênfase na ciência, no que é empírico, no que é racional, não só tirou a mágica do mundo, o que os sociólogos chamam de desmagicização do mundo, mas também colocou a razão num lugar de domínio absoluto. O que quer dizer o seguinte, que nós, como herdeiros do Iluminismo, cremos de uma forma desmensurada e exagerada na razão e na nossa capacidade racional. E você pode ver, por exemplo, alguns exemplos desse racionalismo extremo, que é, por exemplo, nós somos, talvez nós agora depois da década de 80 e 90 as coisas vêm mudando um pouco, mas todos aqueles que têm um pouco mais de décadas acumuladas sabem que nós fomos criados num ambiente de confiança no intelecto e de desconfiança dos sentimentos. Você tem que desconfiar sempre do seu coração e dos seus sentimentos, né? A geração mais nova não, eles ouvem o tempo todo, siga o seu coração, siga o seu coração, siga o seu desejo, siga aquilo que o seu coração quer. Mas nós fomos criados numa cultura muito racionalista. Tão racionalista, por exemplo, que nós confiamos na razão para resolver todos os problemas da humanidade, para resolver o problema da fome na África, da desigualdade social. Nós confiamos na razão para explicar Deus em detalhes, com o racionalismo dentro da igreja, se tornando numa ênfase sempre no dogmatismo e na teologia. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que as escrituras elas têm uma visão muito diferente da nossa racionalidade do que nós, filhos do Iluminismo, temos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, sobre o que as escrituras têm para dizer sobre isso. Em segundo lugar, por que esse tema é importante para todos nós que estamos aqui, porque o Jefferson não vai ficar viajando num tema irrelevante nos próximos 30 minutos, e qual é a relevância prática dessa reflexão? No Evangelho de Marcos tem um ritmo bastante intenso. Ele é o evangelho que anuncia o seu tema na cabeça do primeiro versículo. Este é o evangelho a respeito da boa notícia de Jesus, Filho de Deus. E então Marcos tem um interesse especial na identidade de Jesus, em quem Jesus é, na sua missão e no alargamento do reino de Deus por meio da vida e do ministério de Jesus. Então Marcos vai contar para nós como aos poucos a identidade de Jesus é revelada na progressão do evangelho. Como os milagres e as expulsões dos demônios são sinais evidentes de que Jesus é o Filho de Deus chegando com poder. Mas então, nós chegamos no capítulo 8, no qual os discípulos já estão caminhando com Jesus por pelo menos 2 anos, e acontece uma série de fatos, de tensões, de encontros. A primeira é a seguinte: Jesus está ensinando num lugar há 3 dias, e muitas pessoas haviam vindo de longe e haviam levado aquilo que nós mineiros chamamos de matula. Matula é aquele bornazinho com um pão envolvido num pano para mantê-lo durante mais tempo e um pedaço de couro com água. Mas eles haviam ficado reunidos em conferência ouvindo Jesus pregar durante 3 dias. Jesus pregou durante 3 dias, ensinou os discípulos. No final desses dias,
A multidão que havia trazido pão, comida, né, na lancheirinha, já não tinha mais comida. E alguns deles já estavam com fome. Mas Jesus calculava que o caminho de volta para qualquer lugar habitado era mais de um dia de caminhada. E então Jesus fez uma conta de cabeça: se eu mandar esse povo de volta para casa, eles vão desmaiar de fome pelo caminho. Talvez hoje a gente não tenha tanta empatia com esse texto, porque em qualquer esquina que a gente virar com 10 conto no bolso, a gente come um x-tudo, um podrão, em qualquer canto da cidade aqui. Mas no mundo antigo, comida era de difícil acesso. Mesmo se você estivesse num vilarejo, talvez não tivesse comida em abundância. Imagine num lugar deserto e ermo. Então Jesus chega para os apóstolos e dizem assim: eu tenho compaixão dessa gente porque eles estão com fome. Aí os discípulos, como sempre, dão uma surtada básica: não, mas como é que a gente vai fazer? Não tem comida aqui, e se tivesse comida também a gente não teria dinheiro, né? E Judas, que era o tesoureiro, já fez uma série de contas na calculadora financeira dele da HP, e viu que não dava, viu que ia endividar o colegiado apostólico, que a taxa de juros estava alta, fez uma série de contas, e Jesus falou assim, simplesmente: quantos pães vocês têm? Eles falaram: 7 pães, Jesus, não dá nem para a gente, que dirá para essa multidão? 4.000 homens. Naquele tempo, quando havia uma multidão reunida, contava-se só os homens, as mulheres não eram contadas, né? Nem as crianças eram contadas também, uma indelicadeza daqueles cronistas daquele tempo. Mas o fato é que o texto diz assim: havia 4.000 homens, 4.000 homens adultos, né? Se para cada homem adulto havia uma esposa, uma companheira e um filho, tinha um catatal de mais de 10.000 pessoas ali. Então, Jesus fala assim: sentem as pessoas em grupos. E Jesus dá graças e parte o pão, 7 pães. 7 pães são partidos. E no partir do pão, de pão em pão, de mão em mão, todos foram alimentados. Todos ficaram com a barriguinha cheia para ir embora para casa, igual depois do nosso culto aqui, uma coisa muito boa, abençoada. E ainda recolheram vários cestos de pães, cada qual para levar para sua casa um cadinho de pão ainda. Pense comigo como esse milagre, os 2 milagres da multiplicação de pães, eles são muito chocantes, porque eles relembram a multiplicação dos elementos da viúva que foram feitos por Elias lá atrás, e na sucessão também por Eliseu, mas sobretudo porque o milagre de Jesus excede em escala muito aquilo que Elias fez. Elias alimentou uma família, uma viúva e o seu filho. Jesus alimentou 10.000 pessoas em mais de uma ocasião. Então esse milagre deveria ter chocado aos discípulos. Você e eu, leitores modernos, nós sabemos que esse milagre é mais chocante do que a mente antiga é capaz de capturar, porque você e eu sabemos que quando Jesus multiplica pães ali, Ele está criando o quê? Matéria. Para todos nós que frequentamos o cursinho e sabemos o mínimo de física, nós sabemos que Jesus está fazendo alguma coisa ali que só o Deus próprio pode fazer, que é Deus está criando matéria por meio das mãos de Jesus. Ótimo. Então, na sequência, aparece a primeira tensão do texto, de 2 tensões, que é os fariseus que estão assistindo tudo isso, porque eles mantinham uma espécie de olheiros vigiando o ministério de Jesus o tempo todo. Os fariseus que ouviram e viram a multiplicação de pães, eles vêm até Jesus numa comitiva e dizem assim: Jesus, nós queremos que você faça um sinal do céu para provar que você é o Messias. Mas qual é o ponto? É que a multiplicação de pães já era em si mesmo um sinal messiânico. Todos os milagres de Jesus estão relatados em Isaías, porque naqueles dias os cegos verão, os surdos ouvirão, e então se anunciará a boa nova em Israel: é chegado o tempo do Senhor, a libertação dos oprimidos de Israel e dos cativos. Ou seja, o ministério de Jesus entre os pobres, alimentando os fracos, cuidando dos desvalidos, curando os doentes, era um sinal messiânico bíblico claro.
Esses caras que estão confrontando Jesus, eles eram os maiores especialistas em Bíblia do tempo de Jesus. Ninguém manjava mais de Bíblia do que um fariseu. Eles leram aqueles textos 1 milhão de vezes, mas eles não conseguiram juntar Lé com Cré. Eles viram o Messias diante dos seus olhos, mas continuavam pedindo um sinal dos céus. E então nós falamos, nossa, como a mente dos fariseus estava embrutecida, como o entendimento deles estava obtuso, como eles estavam com a cabeça trancada, lacrada, como é que eles podiam estar na cara do Messias, conhecendo todos os textos bíblicos e não reconhecer o Messias? Ah, mas o texto piora ainda mais, porque Jesus sai da presença dos fariseus, entra com os discípulos no barco e começa a atravessar o mar de Genezaré, e então o narrador diz assim, mas eles não tinham pão no barco, eles tinham só um pedaço de pão. E Jesus fala para os discípulos assim, tomem cuidado com o fermento dos escribas e fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento aqui é uma metáfora de uma pequena pitada que é colocada numa massa e leveda aquela massa toda. Ou seja, tome cuidado com uma coisinha pequena que é a hipocrisia, a religiosidade e a demagogia dos fariseus, porque quando essa pitadinha miúda de religiosidade e de hipocrisia entram na vida cristã, eles desconstroem tudo aquilo que está sendo construído. Então os discípulos começam, diante dessa palavra de Jesus, a discutir o quê? Ah, ele deve estar falando isso porque nós não trouxemos pão. Eles começam a discutir sobre quem não comprou pão. Sabe quando a gente vai tomar café em casa e todo mundo veio da rua e todo mundo esqueceu o pão? E aí começa, não, mas você passou na padaria. Não, é você que tinha o dinheiro. Não, mas eu te mandei um WhatsApp. E os discípulos lá zoando entre si de quem era a culpa de não ter pão para o café da tarde. E então Jesus se volta para os discípulos e faz uma sequência de 11 perguntas para eles. Jesus faz 11 perguntas aos discípulos. Vocês ainda não compreendem? Ainda não percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Em certo momento eles dizem assim, vocês não se lembram? E aí Jesus diz assim, quantos pães sobraram quando eu multipliquei da primeira vez? Quantos pães sobraram quando eu multipliquei da segunda vez? E aí ele termina com uma pergunta que é, vocês ainda não entendem? O advérbio de tempo aqui no grego, ainda, quer dizer assim, já está em tempo de entender. Jesus está reprovando os discípulos. É simplesmente isso. Jesus está exortando, está dando, como nós dizemos, uma catracada nos discípulos. Por quê? Porque eles já deveriam a esta altura ter entendido algumas coisas, mas eles não estavam juntando Lé com Cré, eles não estavam entendendo. Vocês ainda não entendem? Tipo, Jesus estava até, se você nota no texto a sequência de perguntas, Jesus estava estupefato deles não estarem entendendo. Tudo bem que os fariseus, que eram oponentes de Jesus, não entendessem, mas os discípulos que estavam o tempo todo ao entorno de Jesus, ele estava chocado com a falta de entendimento dos discípulos. Eu imagino Jesus assim, de pé no barco, bradando com os braços para cima, um pouco assim, indignado com aquela situação, dizendo assim, não é possível que vocês estão discutindo sobre isso, vocês acham mesmo que é sobre falta de pão que eu estou falando? Eu multipliquei pães para 12 mil homens, eu multipliquei pão para uma multidão de gente, eu não acredito que vocês estão deixando passar uma lição por falta de entendimento. E então, Jesus exorta os discípulos, os repreendem pela sua falta de entendimento, porque eles estavam com o coração endurecido, assim como os de fora. E esse texto revela o ponto de Marcos. Um ponto que Marcos vai afirmar em muitas outras passagens, o ponto de que os discípulos tinham o coração endurecido para entender, discernir e interpretar quem Jesus era, sua identidade, sua missão e seu propósito. A gente pode fazer a seguinte pergunta: o que está acontecendo com os discípulos?
Como é que caminhando 2 anos com Jesus e vendo tanto de coisas que eles viram, eles podiam não entender as coisas? Se coloque por 1 segundo no lugar dos discípulos. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus apacentando um temporal com uma ordem. Eles viram Jesus expelindo demônios que ninguém conseguia. Ele viu Jesus colocando coxos que haviam nascido naquela condição para andar e pular na presença de Deus. Como é que os discípulos não estavam entendendo? Muitas vezes, esses são textos dos evangelhos que nós subestimamos, não é verdade? A gente lê os evangelhos, Marcos faz questão de esfregar na nossa cara a incompreensão dos discípulos, mas esses são textos que nós subestimamos e ignoramos, nós passamos por eles, e nós não conseguimos fazer a pergunta, cara, o que está acontecendo aqui? Sabe o que a gente acha? A gente acha que eles eram meio, assim, de uma mente lenta, não é? A gente não acha que eles eram assim, faltava um pouco de inteligência aos discípulos, faltava um pouco de perspicácia aos discípulos, faltava um pouco de uma mente arguta aos discípulos, mas não é isso, não é isso. Esse é um fenômeno enigmático, um fenômeno incompreensível, que está tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Por exemplo, o mesmo Israel que viu os milagres do Egito, foram as pessoas que fizeram o bezerro de ouro. Aquelas pessoas viram Deus abrir o mar diante dos seus olhos, cara. Como é possível que aquela gente que passou pelo mar aberto, vendo as colunas de água de um lado, vendo as colunas de água do outro, como é que aquele povo que viu Deus agindo na Páscoa, matando os primogênitos do Egito, eles chegam do outro lado, enquanto Moisés está no Sinai, lá no alto do Sinai, eles simplesmente falam assim, você quer saber? Moisés morreu, mano. Mas e aí, Arão, o que a gente vai fazer? Pega uns brincos aí, uns piercing, umas paradas, vamos fazer um trem aqui para resolver o nosso problema. E eles fazem um bezerro de ouro. A gente fala assim, cara, que doideira esses textos da Bíblia. Mas pense comigo sobre a geração dos juízes, por exemplo. Eles herdaram a terra, eles derrotaram gigantes, eles viram as muralhas de Jericó cair diante dos seus olhos miraculosamente, e quando Josué morreu, eles se apartaram do Senhor e serviram outros deuses. A geração dos profetas, por exemplo, todas aquelas pessoas que ouviram as pregações apaixonadas de Isaías, de Jeremias, em um trecho de Jeremias, de Isaías diz assim, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A primeira crítica de Isaías, que isso está contido nos primeiros versos do livro de Isaías, é que o povo de Israel não entendia as coisas. É uma crítica à mente, à cognição. Ela diz, não, vocês não têm compaixão, vocês não têm misericórdia. Não era uma crítica do afeto, era uma crítica do seguinte, meu povo nada entende. Até o Caleb é capaz de me reconhecer como o dono dele, o cara que cuida dele, que dá banho nele. Mas o meu povo, que come da minha mão, diz o Senhor, não me reconhece como o seu Deus. Até o periquito, até o hamster é capaz de ser mais agradecido ao seu dono do que o meu povo, que come da minha mão. É uma crítica. Frequentemente nós somos duros com os discípulos, mas a verdade é o seguinte, nós somos iguaizinhos a eles. E esse texto não é só sobre Mateus, sobre Marcos, João, Tiago, não, esse texto é sobre nós. Nós também temos a mente fechada, trancafiada e o coração endurecido para entender, perceber e discernir a realidade de Deus à nossa volta. Você quer ver, por exemplo, um exemplo? Você que está me ouvindo aqui, porque eu conheço todos vocês, eu sou capaz de dizer, poucos de vocês aqui são novos na fé. A maioria de vocês tem uma caminhada longa com Deus. Vocês acumularam experiências com Deus, ouviram uma enormidade de horas de sermões e de ensino e tudo mais. Mas quando você passa pelo vale de sombra e de morte, você e eu sofremos de uma amnésia espiritual, como se eu nunca tivesse tido nenhuma experiência com Deus. Todas aquelas convicções, aquelas experiências parrudas com Deus do meu passado, elas dissolvem no meu coração, e ao invés de ter confiança, tranquilidade, ousadia no Senhor, nós nos tornamos o quê? Frenéticos na nossa preocupação.
nós nos tornamos infiéis na nossa angústia e na nossa ansiedade, porque nós sofremos de uma amnésia espiritual. Deixa eu te perguntar uma coisa: falta milagres de Deus no seu caminho? Não falta. Mas você não consegue trazer esses milagres para um lugar importante do seu coração quando você passa por um novo desafio, e por isso você e eu não confiamos. Amnésia espiritual. A gente não entende, a gente não compreende, a ficha não cai onde tinha que cair. Por exemplo, nós conhecemos muita teologia sobre o cuidado, a soberania e o poder de Deus. Mas que diferença essa teologia que está aqui faz aqui quando nós passamos por dias maus, sofrimento que nos parece injusto, ou aquela espera do banco de reservas de Deus? Quando Deus te coloca no banquinho da espera, para esperar nele e confiar nele, o quanto dessa teologia do amor de Deus e do cuidado de Deus inunda o seu coração para que você saiba assim: não, eu vou esperar pacientemente pelo Senhor, porque Deus tem o melhor para mim. Não, eu vou esperar tranquilamente em Deus, porque eu sei que Ele está cuidando de mim, não está faltando nada na minha casa. A gente fica assim? Não, a gente rói os dedos, a gente arranca cabelo, a gente faz aquelas orações mal educadas, né? Aquelas orações, Deus, aquelas coisas, né? Do Salmo, Deus, Senhor, Davi orando: se eu morrer, Senhor, quem te adorará? Quem cantará louvores ao Santo de Israel? Aí Deus olha de cima e fala: um monte de gente, velho. Um monte de gente. Você está achando que você é a bala que matou o Kennedy, velho? Para, Davi, né? Mas ele ora, e ainda coloca no Salmo ainda, para a gente saber que é assim mesmo. O coração humano sai da casinha. Mas nada disso me choca tanto quanto a resistência que nós temos à verdade. A resistência que nós temos à verdade. E ainda esses dias eu conversava com uma pessoa sobre isso. Muitas vezes nós dizemos que Deus não é claro ao falar conosco, mas eu duvido desse pressuposto e eu duvido dessa tese. Porque o mais interessado em que nós saibamos, que nós entendamos, é o próprio Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos compreender o Evangelho e vivê-lo totalmente na nossa vida cotidiana. Então, muitas vezes nós alegamos que Deus não é claro ao falar conosco. E nós dizemos assim: eu não consigo ouvir Deus falando. A minha pergunta é: será que você não consegue ou será que você não quer? Porque se você ouvir Deus falar, você vai passar da ignorância para desobediência, porque Deus vai falar para você alguma coisa que eu e você suspeitamos que não é a nossa vontade. Nós vamos ter que crucificar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, e então nós encontraremos a nós mesmos não mais num caminho de ignorância, mas num caminho de desobediência. Jordan Peterson, comentando sobre um casamento destruído em 12 regras para a vida, ele diz assim: tudo que é esclarecido e articulado se torna visível, mas talvez nem a esposa nem o marido desejassem ver ou entender. Talvez eles tenham criado uma neblina para esconder o que não queriam ver. E esse trecho do livro do Jordan Peterson é muito chocante, porque ele conta a história de um casal que foi deixando a relação sucateada. Eles lá no fundo sabiam que as coisas não estavam bem, mas todo mundo criava uma cortina de fumaça para que ninguém tivesse que encarar a verdade. E uma vez em posse da verdade, fazer alguma coisa diante daquilo que eles estavam vendo, então fechando seus olhos, trancando o seu coração, blindando a sua mente, eles continuaram seguindo na direção do colapso, sempre fingindo que tudo estava bem. A mente entorpecida é aquela mente lacrada que não quer ouvir a Deus, não quer ver a verdade, mesmo quando a verdade está na ponta do nariz, e permanece na ignorância para ter uma desculpa para continuar desobedecendo. A maneira como nós resistimos à verdade, a maneira como nós nos blindamos para não entender as coisas, é um fenômeno muito louco, mas é um fenômeno que a Bíblia explica. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no primeiro parágrafo ali, logo depois dos versículos 16 a 18, que são o tema da epístola,
Paulo saúda um monte de gente no início da epístola, ele fala assim: não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do gentio, porque está escrito: o justo viverá pela fé. E então ele começa a tratar do tema do pecado humano. E como ele descreve o pecado humano no primeiro capítulo? Ele descreve o pecado humano como um processo de resistência mental à verdade e à soberania de Deus. Ele diz assim: os homens suprimem a verdade pela injustiça, por exemplo. Ele diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Mas ele diz também que esses homens se tornaram fúteis nos seus pensamentos, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então quero te dizer o seguinte: por que é que muitas vezes Deus quer falar comigo, Deus quer trabalhar em mim, Deus está se movendo na minha vida, mas eu, como os discípulos, não entendo, não compreendo e não atino com as coisas? Porque o pecado quebrou todas as dimensões da nossa experiência humana, inclusive a nossa razão foi manchada e decaída pelo pecado. Nós que fomos criados com uma mente racional, poderosíssima por sinal, capaz de compreender os mistérios da natureza, essa mesma mente racional, ao invés de se aplicar em conhecer a Deus e glorificar o seu nome, ela cria resistências, justificativas, ela cria mecanismos para resistir à verdade de Deus e para se trancar em si mesma. Por quê? Porque todo ser humano caiu em pecado. Cornélio Plantinga, escrevendo sobre isso, ele diz assim: o nosso pensamento está torto e nosso aprendizado o acompanha. Alguns dos sucessores de João Calvino na tradição reformada, como Abraham Kuyper e todos os seus intérpretes, têm pensado muito sobre o que significa o fato de que o nosso aprendizado e o nosso processo cognitivo foram corrompidos pelo pecado. Não é só os nossos sentimentos que foram entortados pelo pecado, não foram só as nossas motivações que foram entortadas pelo pecado, não foram só os nossos desejos que foram desviados pelo pecado, o nosso próprio intelecto foi entortado pela queda. O que quer dizer, por exemplo, de uma maneira prática, é que muitas vezes não se trata de falta de inteligência para entender a vontade de Deus, mas se trata de uma mente rebelde que se arma para não entender a vontade de Deus. Então, o que nós podemos fazer a respeito? E por que eu escolhi esse texto hoje? Eu escolhi esse texto pelo seguinte: esse texto termina, como muitos textos de Marcos, com uma pergunta. E esses textos, assim, Marcos, ele é o evangelista que encerra grandes porções, não com respostas, mas com perguntas. Por exemplo, quando Jesus ele está lá num barco, dormindo, e os discípulos acordam, desesperados, perguntando se Jesus vai deixar que eles morram, Marcos encerra esse texto com Jesus em pé no barco, dando um brado assim: vocês ainda não têm fé? Tipo, o texto termina com uma pergunta, e essa pergunta chega até nós, é como se essa pergunta, esse berro de Jesus ecoasse nos séculos e chegasse até o meu coração: você ainda não tem fé? Mas esse texto termina com uma pergunta que é: você ainda não entende? Você ainda não entende, não é possível, você ainda não entende. É um berro, é um brado, é um protesto, é uma indignação de Jesus. Ele dizendo assim: não é possível, depois de todos esses anos, depois de toda essa caminhada, de tudo que você viu, você ainda não entende. E é claro que esse berro de Jesus nos diz que existe algo que eu possa fazer. Se Jesus está reprovando os discípulos por não entenderem, é porque ele só pode reprová-los porque existe algo que eles poderiam fazer, mas não fizeram. Jesus não seria ou ingênuo ou injusto de reprovar alguém se essa pessoa não tinha condição de fazer nada naquela situação. Ele repreende os discípulos, e ele é duro com os discípulos, porque existe algo que eles deveriam estar fazendo, e eles não estavam fazendo, mas o texto não diz o que é. Não é verdade? O texto não diz o que é.
Mas eu quero pensar com você em alguns momentos finais aqui da nossa reflexão, o que é? O que é que Jesus estava instigando os discípulos a pensar naquela tarde, quando ele brada: vocês ainda não entendem? Jesus estava nos lembrando de que, embora todos nós nasçamos sob os efeitos do pecado, e embora a nossa mente, ela instintivamente se tranque para ouvir as coisas que nós não queremos ouvir de Deus, e o nosso coração se feche para não entender, para não submeter, para não obedecer, existe um esforço que todos nós devemos fazer, que é colocar a mente intencionalmente nas coisas do alto. Colocar a mente nas coisas do alto. E todos nós temos um momento de decisão. E eu vou te contar a história de um médico ateu que eu tive o prazer de batizar alguns anos atrás. Esse cara, ele é uma autoridade na cidade que ele é médico. Ele tem 2 especialidades, ele é um cara renomado, ele foi diretor de um hospital escola, e ele, desde o início da sua formação médica, se tornou ateu por convicção. E ele não era um ateu assim, daqueles ateu à toa, era um ateu que tinha toda uma estrutura mental e parruda, cognitiva, para rebater qualquer cristão. Muitos anos ele tinha todos os argumentos sobre a não existência de Deus e a existência do mal, ok. Só que Deus tem um senso de humor muitíssimo apurado. Muitíssimo apurado. Assim como ele ria das coisas que Davi cantava: Senhor, quem te louvará se eu morrer? Ele também tem um senso de humor, porque Deus mandou uma paciente para esse cara. Ela chegou para ele de São Paulo, ela fumava muito, havia tido um câncer, o câncer fez metástase, e eles fizeram tudo o que puderam por ela, mas ela veio numa maca pesando assim, menos de 40 quilos, osso e pele, delirando, com morfina o tempo todo, tendo assim apagões, acordava e dormia de novo, totalmente debilitada. Os médicos disseram que ela tinha mais ou menos de 2 a 4 semanas de vida, no máximo. E todas as vezes que ela acordava, num clarão, ela dizia assim: Jesus vai me curar, Jesus vai me curar, Jesus apareceu para mim e disse que vai me curar. E o médico falando: gente, esses crentes fanáticos é um problema, né? Aquela coisa, a religião é o ópio do povo e tal, não sei o que, né? Todas aquelas citações de Freud, de Marx, de Nietzsche, de Foucault, né? Mas passaram-se 4 semanas e a mulher morreu, e ganhou 2 quilos, e ficava agora mais tempo acordada, falando um monte de coisas sobre Jesus, sobre Deus e sobre umas coisas que ela estava vendo. E daqui a pouco passou mais 2 semanas e a mulher não morreu de novo e ficava mais tempo acordada. E toda vez que ele vinha fazer os cuidados dela, ela falava: doutor, você está vendo? Jesus está me curando, Jesus vai me curar, eu vou sair daqui andando. E aí, depois que passaram-se 3 meses, ele começou a ficar bolado. Ele chegava no hospital bolado, assim: que parada é essa, mano? Essa mulher não morre, essa mulher não morre, morre mulher. Mas a mulher não morria. Passaram-se 4 meses, a mulher ganhou 5 quilos. E passaram-se 6 meses, a mulher começou a sentar na cama. Daqui a pouco ela começou a deglutir comida. E daqui a pouco ele, indignado, falou assim: vamos levar essa mulher para fazer um exame lá. Botou a mulher na máquina, o pulmão estava limpo. Ela saiu do hospital andando assim como disse que o faria. E aquilo entortou tanto a cabeça dele, quebrou tantos paradigmas e rompeu tantos pressupostos, que uma irmã dele estava congregando na primeira igreja presbiteriana de Itajubá. Ele assentava, ele vinha, entrava com a esposa, pontualmente, no primeiro banco, sentava-se com a sua esposa e olhava para mim assim, como se ele quisesse sorver cada palavra do meu sermão. Cada palavra. A grande questão é a seguinte: esse cara, que é um cara que eu admiro muito por sinal, ele recebeu uma evidência de que a mente dele o estava ludibriando com uma mentira. E ele fez um movimento complexo, ele duvidou da própria dúvida.
e falou assim: bom, tem alguma coisa aqui que eu não sei explicar, que a ciência não explica, e se a ciência não explica, pronto, meu paradigma de mundo já foi quebrado, então eu quero saber se existe Deus, eu quero estar aberto a isso. Eu quero ir numa igreja séria, eu quero ouvir a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E ele foi batizado. Ele, sua esposa, seus filhos. Ele deu entrada para um serviço maravilhoso de capelania da nossa igreja no Hospital Escola de Itajubá. Porque ele queria que não só ele, mas todos que estivessem ali ouvissem da pregação do Evangelho. Mas ele teve o seu momento de decisão. Deus deu a ele uma fagulha, um sinal, mas ele tinha uma decisão. Quantas pessoas eu vi verem o mesmo tipo de milagre e dizer assim: ah, é só uma coincidência, ah, é só uma coisa que a gente ainda não consegue explicar como ciência, ah, isso é só não sei o que, não sei o que. Você já não viu isso? Pessoas que Deus está trabalhando no nariz dessa pessoa, na cara dela, mas ela fecha os olhos com toda a força para não ver. Fecha os olhos, fecha a mente, fecha o coração. Vocês ainda não entendem. A grande questão é que todos nós aqui temos esse mesmo momento de escolha, de abrir o nosso coração para aquilo que Deus está falando, de abrir o nosso coração para aquilo que Deus está trabalhando na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, ou então de trancafiar a nossa mente. E a escolha é sempre sua. Mas eu garanto para você que seria melhor se você abrisse o seu coração para entender, abrisse o seu coração para compreender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está trabalhando. E então eu vou encerrar com 3 coisas. Primeiro, duvide da sua dúvida. Desconfie de você mesmo. Desconfie de você mesmo. Pergunte assim: cara, será que eu não estou me auto-sabotando? Será que eu não estou criando falsas justificativas para o meu pecado, para a minha rebeldia? Será que eu não estou me escondendo atrás de um escudo de desculpas absurdas e esfarrapadas para não ouvir e não obedecer aquilo que Deus está falando para mim? Duvide da sua dúvida. Questione o seu coração. Sonde suas motivações. Avalie você mesmo. Em segundo lugar, abra o seu coração. Se Jesus está dizendo: você ainda não entende, é porque existe algo que eu e você podemos fazer. Existe algo que nós podemos fazer. Existe algo que nós devemos fazer, que é abrir o nosso coração, que é permitir que os nossos ouvidos sejam infiltrados pela poderosa voz de Deus. Abra o seu coração. E em terceiro lugar, incline sua mente na direção das coisas de Deus. Incline sua mente na direção das coisas de Deus. Repita para você mesmo todos os dias as verdades essenciais da palavra de Deus. Em Deuteronômio 6,4, o autor diz assim: ame o Senhor com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Em Josué 1, medita na lei do Senhor dia e noite. Salmo 1, o justo medita na palavra do Senhor dia e noite. Ou seja, o entendimento, a cognição é essencial para a nossa caminhada com Deus. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, ele ora pedindo que os efésios recebam sabedoria, conhecimento, discernimento. Então aplique a sua mente nas coisas de Deus. Faça um esforço contínuo para trazer à sua mente a verdade da palavra de Deus. Meditar é mais do que ler a palavra, é ruminar a palavra. E eu quero encerrar nossa reflexão de hoje lembrando de uma promessa de Jesus, contida lá em João capítulo 8, verso 32, onde Jesus diz assim para os seus discípulos: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Pois se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade. E o quê? A verdade os libertará. Jesus está citando aqui uma categoria que é uma categoria racional. Verdade é uma coisa que nós entendemos com a mente. Ele está dizendo assim: a verdade libertará você, a verdade trará liberdade. Mas, mais à frente um pouco no Evangelho, no mesmo Evangelho de João, Jesus diz assim:
quando os discípulos falam assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como ir para onde o Senhor está, se nós não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus diz assim: eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus deixa claro que a verdade que liberta não é uma fórmula teológica, não é uma súmula de teologia, não é uma dogmática. A verdade que liberta é o próprio Jesus. Porque para nós cristãos a verdade não é algo, a verdade é alguém. Porque Jesus é a verdade a respeito do amor do Pai por nós. Jesus é a verdade a respeito do plano salvador de Jesus por nós, para morrer em nosso lugar. Jesus é a verdade. Mas lembre-se, conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Se você mantiver a sua mente aberta, se você mantiver o seu coração aberto para ouvir a Deus, para conhecê-lo, então você conhecerá a verdade, e a verdade libertará você. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você endurecer o seu coração, se você fechar sua mente, se você se esforçar por trancafiar os seus olhos, não ver, não entender, não ouvir, escravo você continuará sendo. Liberdade não chegará. Estou falando como mestre Yoda agora no final, né, invertendo as paradas assim, né? Liberdade não chegará, escravo você será, né? O ponto é um só. Não se permita jamais estar aqui ouvindo continuamente a exposição da palavra de Deus, mas com o coração fechado. Não se permita. Aplique sua mente nas coisas de Deus. Abra o seu coração. Abra sua mente. Porque toda vez que nós ouvimos a exposição do Evangelho, mais responsabilidade recai sobre nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. E que esse peso de responsabilidade nos traga não peso, mas nos traga alegria. Porque é investimento sobre investimento que é feito para você, sobre você, em você, para que você possa conhecer a verdade, ser liberta por ela e compartilhar da verdade que liberta. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, o Senhor fez tantos milagres à vista dos discípulos, o Senhor fez tantas coisas poderosas sob os seus narizes, debaixo dos seus olhos, e eles levaram tanto tempo, Senhor, para abrir o seu coração. Nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos ajude, Senhor, a abrir o nosso coração, a abrir a nossa mente, permitir que o Senhor fale conosco, permitir que o Senhor trabalhe em nós, nos dê entendimento, ó Senhor. A Tua palavra diz que as coisas espirituais só podem ser compreendidas e discernidas por homens e mulheres espirituais, que o homem carnal nada entende, nada compreende das coisas do Senhor. O Senhor mesmo disse certa vez: afasta-te de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, mas apenas das coisas dos homens. Então, Senhor, nos dá, Senhor, abertura espiritual interior para que nós possamos entender como o Senhor está trabalhando no nosso casamento, como o Senhor está trabalhando na nossa família, o que o Senhor está curando, o que o Senhor está fazendo, por meio do sofrimento, por meio da espera. Jesus, por meio das dificuldades e tribulações que vão, Senhor, se ensejando no nosso caminho, nos mostra que o Senhor está presente, ativo, falando, fazendo, curando, transformando.
Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, para que com a mente aberta e o coração totalmente, Senhor, derramado na Tua presença, nós possamos corresponder àquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Se nós permanecemos na surdez espiritual, na cegueira espiritual, então abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver a luz, para que nós possamos ver a verdade e sermos libertos por ela, finalmente libertos por ela. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.